O tema dessa mensagem é um missionário no inferno. Olha lá, um missionário no inferno. Que isso, pastor? Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, é uma história muito conhecida e muito triste, né? Vamos ler aqui, vamos entender. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em águas a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dentre os mortos. Essa é uma história que no campo da teologia, ela tem algumas divergências em termos de interpretação. Não se sabe se é uma história real ou se é apenas uma parábola, até porque a epígrafe desse texto, ela começa como um nome parábola. Mas todo título na Bíblia não existia isso nos originais. Os pergaminhos eram escritos sem versículo, sem título, sem capítulo. Isso foi, uma forma de facilitar a leitura para nós. Então, nós aqui, do Pão da Vida, temos a ideia de que esse é um texto que traz para nós uma realidade. Ainda que, como parábola, uma parábola ela é contada para trazer uma informação real para nós. Algo que seria uma história, mas que conta uma realidade. E o que nós vemos aqui? Um missionário no inferno. Mas não foi um crente que morreu, que foi missionário a vida toda e foi parar no inferno. Foi um homem rico que viveu uma vida regalada, uma vida de abastança aqui na terra, vamos dizer assim, que quando morre, vai para um local não muito agradável e não quer ficar lá. E aqui nós vemos, nesse texto, algumas verdades. Primeira verdade: olha, quem morre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Muito tempo que a gente não ouve mensagem de inferno, né, irmãos? Mas o inferno, ele existe e é real. O inferno, ele existe e ele é real. Já aplicando aqui no teu coração, se Deus chamar a sua senha hoje, você acha que vai para o céu ou para o inferno? Só Deus sabe, pastor. Só Deus sabe.
Eu sempre entendi quando a pessoa dá essa resposta, porque ela não tem certeza. Ela está meio em dúvida, ela fala assim, só Deus sabe. Só Deus sabe, porque ela já não quer se meter nessa história, porque ela não tem certeza se ela vai para o céu ou se vai para o inferno. Aqui nós vemos essa condição. Um morreu, os dois estavam vivos, um vivia de forma regalada, o outro comendo migalhas. Quando morre, um vai para o céu e o outro vai para o inferno. Outra verdade que nós vemos aqui é que o rico, ele tinha tempo para tudo, mas não teve tempo, não se preparou para morrer. Porque quando cantou a senha dele, ele, meu Deus, estou aqui no inferno, e agora? Me ajuda! Se ele nunca orou, fez um clamor, diz a palavra, clamando. A gente aqui ensina os irmãos a orar, e ensina os irmãos a clamar. Meu irmão, clamor é diferente. Se esse rico nunca orou, nunca clamou, ele fez uma oração lá no inferno. Pai Abraão! Se ele nunca leu a Bíblia, ele lembrou de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele lembrou de alguma coisa que ele havia lido. Mas já era tarde, irmãos. Por que ele foi um grande missionário no inferno? O que motivou a ele a trazer uma mensagem, querer pregar, querer anunciar o evangelho da salvação lá no inferno? O que levou ele a isso? Olha, pai Abraão, aqui é muito ruim, aqui não é um lugar bom de se ficar. Aí ele começa a clamar. A tormenta do inferno o leva a clamar, a ser um pregador no inferno. Aqui não é muito bom não, a coisa aqui é meio quente, o negócio aqui não é fácil não. A dificuldade, aonde ele estava era tão ruim, que levou ele a clamar, meu irmão. Que levou ele a querer pregar para que as pessoas não fossem para lá. Nós aprendemos que o inferno é real. Nós aprendemos, irmãos, que o inferno também não é preparado para nós. O inferno não é preparado para mim e para você, não. O inferno foi preparado para os anjos caídos. E o inferno é tão ruim, o negócio é tão ruim que ainda pode piorar, porque o inferno vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. O negócio não é fácil. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós temos que decidir em vida para onde nós vamos. A palavra de Deus diz que ao homem é concedido morrer uma única só vez. Está em Hebreus. E eu tenho que partir desta vida com a minha passagem garantida. E a minha passagem garantida foi a cruz do Calvário, foi o sangue do Cordeiro. Reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não tem como chegar lá do outro lado e falar, Deus, me ajuda. Porque o que lemos fala, olha, eu não posso ir daqui para lá, e ele não pode vir de lá para cá. Então, deixa eu ir lá, falar para os meus pais, falar para os meus parentes que estão lá vivos, falar para eles que eles precisam aceitar Jesus, para que não venham para esse lugar. Sabe qual foi a resposta do pai Abraão? Olha, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Esther, Neemias, Jó, Salmos, Cântico dos Cânticos. Eles têm as escrituras. Se eles não acreditarem, não ouvirem Moisés, não ouvirem a palavra, porque eles estavam aqui num período, né? Não vai ser num morto que eles vão acreditar. Se aparecer um morto aqui, meu irmão, tu vai ficar aqui parado?
Aqui, de repente, até a gente encara, mas de madrugada, se um vento bate mais forte na janela, a gente já quer sair correndo. Não tem como, irmãos. Sabe qual é o texto mais triste da Bíblia? Eu perguntei isso para o discipulador Carlinhos. Apocalipse 20, versículo 15. O texto mais triste da Bíblia. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O teu nome está escrito no livro da vida? Se o teu nome está escrito no livro da vida, meu irmão, esse versículo não é o mais triste da Bíblia. Mas se o teu nome não estiver escrito, ele pode ser escrito hoje. Pastor, eu não tenho certeza se o meu nome está escrito. Eu não quero te colocar medo, mas eu preciso falar para você que essa parábola, essa história está contando que o negócio lá não é bom e que a gente precisa decidir aqui agora. Eu preciso reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador, para que o meu nome seja escrito no livro da vida, seja achado no livro da vida. O meu nome está lá, André Luiz com S. Ferreira Silva. Será que vai ser esse o nome? Pode ser um outro nome. Deus vai dar um outro nome para nós. O nome dele vai estar lá escrito. Filho amado do Pai. Filha amada do Pai. Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Valente. O seu nome vai estar lá escrito, Marcos. Valente guerreiro. Homem de Deus. O seu nome vai estar lá escrito, Mateus Black. Qual o nome, Marcelo? Está lá escrito. Está escrito. Reconheceu Jesus como Salvador? O nome está escrito. Como é que eu faço, pastor, para o meu nome e para o livro da vida? É simples, irmãos. Até Cícero, esse nome romano, até Cícero vai estar lá, varão. Até Cícero, olha só que nome bonito. Aline. Miguel e Idéurica, olha só. Jesus olha assim e fala, não vou chamar ela de Idéurica, não, vou chamar ela de abençoada. De vez em quando eu entro lá vejo as postagens da Idéurica, só postagem abençoada, mulher de Deus, mulher que está influenciando, mulher que está divulgando o Evangelho. Meu irmão, o teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Esse versículo, ele não pode ser o versículo mais triste para você. Ele tem que ser o versículo que não existe. Por quê? Lago de fogo não foi feito para mim nem para você. O que foi feito para mim e para você foi ruas de ouro, mar de cristal. A luz nunca apaga um céu. Meu irmão, o que foi feito para mim e para você foi a Nova Jerusalém. Que é isso, meu irmão? O que foi feito para mim e para você é reinar com o Senhor Jesus Cristo. Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Amém, glória a Deus. Sabe o que fez esse missionário, esse homem clamar lá no inferno? Ao descobrir que depois da morte não se pode mais mudar de lado, meu irmão. Não se pode mais mudar de lado. Tem um grande abismo no meio. Só tem um lado, meu irmão. É o lado do vencedor. Só existe um lado para você ficar hoje. É o lado do vitorioso. Só existe um lado para você escolher hoje. É o lado, meu irmão, daqueles que não vão se dobrar, não vão se curvar. Conta-se uma história, irmãos, de um muro. Imagina eu andando em cima de um muro. Do lado de cá, o céu. O céu, amém? Glória a Deus, vocês aqui. Do lado de cá, o inferno. E eu estou andando aqui. O lado do céu está me chamando. Vem para cá. Estou no cima, mas vocês me chamam. Vem para cá. Vem para cá.
chama, irmãos? Todos precisam saber que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E tem gente andando em cima do muro. E o lado do céu está como? E o lado do inferno tranquilão, ó. Continuando aqui no churrasquinho, que fogo não falta, carvão, e coisa e tal. Por que o inferno estava tranquilo, irmãos? É um muro. Sabe por quê? Porque o muro é do inferno, irmãos. Não tem como andar em cima do muro. Você é filho de crente, precisa se converter. Você é amigo de crente, precisa se converter. Você, meu irmão, está aqui hoje, precisa se converter. Tem que reconhecer Jesus. Sabe por quê? Porque a decisão ela é feita aqui e agora. Não dá para ser depois. Não dá para mudar de lado depois. O texto diz isso. Olha, não dá. Permita que ele venha aqui botar um pouquinho de água na minha boca. Não dá, varão. Não dá. Quem está aqui não pode passar para lá. Quem está do lado de lá não pode passar para aqui. Eu fico feliz com isso, sabe por quê, dona? Puxa, meu Deus do céu. Dona Bartira. Não, minha irmã missionária ali. Fala aí, minha irmã, deixa eu esquecer. Dona Marli. Sabe por que eu fico feliz? Que se eu der o microfone para a irmã Marli, ela vai falar de agora até amanhã de manhã que Jesus é Salvador. Porque ela sabe que não tem como mudar de lado. E ela sabe que quando o teu nome é escrito no livro da vida, não tem borracha do inferno que apaga, meu irmão. Então você tem que ir para o livro da vida e agora. Não tem como mudar. Se não tem como mudar de lado, eu sou salvo. Salvo em Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo Jesus. Ninguém pode riscar, ninguém pode tirar você dessa condição. Se você já escolheu um lado, é agora e para sempre, meu irmão. Pare com essa. Pare de bobeira. Não deixe o diabo acusar você, falar que você não é capaz, que já era. Muito pelo contrário. A sua posição é a posição de salvo. O seu estado pode ser um estado diferente. Eu posso estar triste, eu posso estar alegre, mas a sua posição é a posição de salvo, de lavado e de remido no sangue do Cordeiro. Sabe por que esse homem se tornou um grande missionário no inferno? Tópico 3. O medo de que seus parentes fossem para o mesmo lugar. Não, Senhor. Deixa lá eu voltar. Todos precisam saber. Nós estamos num projeto em que todos precisam saber. Saber o quê? Saber que Jesus salva, que Jesus cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Os irmãos antigos gostavam muito de falar isso, né? Ô meu irmão, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e batiza com o Espírito Santo. Nós vimos isso aqui hoje. Se não dá para falar para os parentes em morte, nós temos que falar agora. Nós temos que pregar o Evangelho. Saia daqui hoje um missionário do seu bairro, da sua casa. Não queira nunca ser um missionário no inferno, isso não é para nós, não é para você, meu amigo, minha amiga que está aqui. Hoje você vai se tornar um grande missionário de Deus, vai falar de Jesus, vai pregar Jesus. Conclusão, nós temos pouco tempo e muita obra para fazer, amém? Muitos encontros com Deus para fazer, muita obra e pouco tempo. Então, vamos ser o pregador da última hora. Precisamos nos levantar. Todos sabendo aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Esse é o tempo, essa é a hora. Vamos anunciar ao mundo que esse é o tempo aceitável do Senhor. Nós estamos na graça, estamos na dispensação da graça, estamos vivendo o favor de Deus. Estamos, olha irmãos, aquilo que eu merecia, Deus não me dá, mas aquilo que eu não merecia, que é isso, meu irmão? Aquilo que eu não merecia, que era tomar na cabeça, Deus fala, não. Ele merecia, mas eu vou morrer no lugar dele. É ele que merecia morrer, mas eu vou assumir a posição dele.
Cristo, Ele nos substituiu na cruz. E eu te pergunto, você, meu amigo, você que se encontra aqui hoje, que ouviu essa mensagem calorosa, que ouviu os testemunhos aqui, que não tem Jesus como seu Salvador e gostaria de entregar sua vida para Cristo hoje e agora, eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar e entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Decida o lado que você quer estar. Você precisa fazer isso. Se há alguém aqui que ainda não decidiu, que está no muro, desça do muro e venha para o lado do Senhor Jesus.